Olá, queridinhos da Casinha na Luz, tudo bem? Esse é o meu primeiro vídeo, tendo um contato maior com vocês. Então, hoje eu vou contar para vocês um testemunho. O meu marido me deu uma ideia de também colocar no meu canal testemunhos da minha vida. Tem alguns vídeos que tem algumas músicas, mas simplesmente são pra... Eu tenho interesse em viralizar, porque como eu já mencionei em alguns outros vídeos, eu estou desempregada e eu sou mamãe. Mas, bom, não é esse o intuito do meu vídeo. É um pouco relacionado com o fato de eu ser mamãe, mas o meu testemunho eu não consegui engravidar. Eu tenho atualmente 24 anos, eu casei com meu marido quando eu tinha 22. Eu e o meu marido, a gente sempre sonhou em sermos pais, porque eu sempre quis ter uma família grande, e o meu marido, ele não pensava no começo, tanto na paternidade não era algo que ele tinha um foco quando a gente casou. Mas com o passar do tempo, o meu sonho se tornou o sonho dele, e nós desejávamos ser pais. Mas eu não consegui engravidar. Só que Deus tem sempre um propósito, e Ele trabalha não no nosso tempo, não no tempo do homem, mas sim no tempo dele. Então, eu comecei a achar estranho o fato da demora, porque eu não tenho nenhuma doença, e também meu marido também não tem nenhum problema que dificultasse a gente de ter filhos. Mas a demora estava sendo estranho, porque eu vi um médico falando em um vídeo que eu assisti que o casal tem que tentar ter filhos até 1 ano. Quando não consegue até 1 ano, precisa ver se não tem algum problema. E aí já estava mais de 1 ano. E o que acontece? Em um certo dia, meu marido sonhou com um bebezinho nascendo e a enfermeira entregando para ele um menino chamado Samuel. Ele contou o sonho para mim, e eu, como eu sou uma pessoa que eu acredito muito em tudo. Eu sou uma pessoa que sou muito... Eu não sou aquelas pessoas incrédulas, eu acredito em tudo. E ele contou desse menino Samuel, então caramba, já temos o nome. Mas anos passaram-se alguns dias, meses, anos e nada. Mas ali sabíamos que tinha uma criança que viria chamar esse Samuel. Mas os anos estavam passando, os dias estavam passando e nada acontecia. Então, meu marido teve outro sonho. E esse outro sonho era que ele via um menininho um pouco maior correndo pela nossa casa. Esse menininho estava brincando com a gente, e ele via essa criança e me via chamando essa criança de Samuel. E a gente, caramba. Só que ele não gostava de contar esses dois sonhos, porque ele pensava assim, não, são só sonhos. Talvez seja porque eu simplesmente quero ser pai, então pode ser que isso tenha a ver com esses sonhos. Mas não. Era a promessa de Deus sobre as nossas vidas. Mas, como eu também sou uma pessoa que tudo eu entrego nas mãos do Senhor, tudo, os meus dias, as minhas necessidades, as minhas dúvidas, entreguei nas mãos do Senhor. Então eu entrei num processo de busca, porque havia em meu coração um desejo de ser mãe. E eu entrei em um processo de busca. Gente, se tiver um conselho que eu posso dar para vocês, jejuem. Jejuem e orem.
eu entrei em um processo de busca muito forte. Eu orava de madrugada, eu orava enquanto eu estava no trabalho, eu entrava no banheiro do trabalho e me ajoelhava no chão e clamava ao Senhor. Isso durante meses. Todos os dias eu ia para o trabalho, me ajoelhava no banheiro, fazia jejuns todos os dias. E eu clamava ao Senhor pedindo um filho. Eu recebi outras bênçãos, tanto que na época que eu estava orando, quando eu me mudei com meu marido, a gente não tinha muitas condições, nenhuma condição. E a gente não tinha nada na nossa casa, de móveis, nada. Não tínhamos TV, não tínhamos nada. Então, tínhamos um guarda-roupinha pequeno que a gente ganhou. E eu ficava muito triste, porque o guarda-roupinha era um guarda-roupinha de solteiro e a gente não tinha espaço para as nossas coisas. E nesse mesmo período em que eu estava buscando ao Senhor pelo meu filho, eu, um dia olhando pro meu guarda-roupinha antigo, caindo aos pedaços, eu falei assim, Senhor, olha pra gente, a gente não tem condições de comprar outro guarda-roupa, mas o Senhor pode, o Senhor é o dono do ouro e da prata. Gente, no mês seguinte a gente conseguiu comprar o guarda-roupa. Do mesmo modo, a TV na minha casa. E assim, eu vi a mão de Deus a cada detalhe das nossas vidas. Então, em um certo dia, eu estava no trabalho e antes de eu descobrir que eu estava grávida, uns 2 meses antes, eu passei o mês inteirinho comprando teste todos os dias. A minha irmã, que sempre foi minha confidente, ela todos os dias ficava falando assim, você tá gastando muito dinheiro com teste de gravidez. Todos os dias, durante um mês, eu passei comprando testes de gravidez. Todos os dias. E ainda assim, eu tava incrédula, mas eu tava crendo. Sabe quando você tá ali entre crer e não crer? Eu confiei. Então, quando eu estava grávida, no mês que eu descobri a gravidez, que foi no mês de novembro de 2023, que eu descobri que eu estava grávida, eu descobri em dezembro, dia 13 de dezembro de 2023. Eu contei pra minha irmã que eu pararia de comprar testes e eu estava desacreditada já que eu ia ser mãe. Então, eu fiquei doente. Eu não estava bem e eu comprei um remédio que era muito forte. Então, eu tive um pequeno atraso menstrual, mas eu estava achando que o atraso era devido ao remédio que eu estava tomando para essa doença que eu tava. Mas o atraso continuou. E não era de atrasar, o atraso continuou mais de 10 dias. Eu fui no postinho, não quiseram fazer o testezinho, porque quando você vai no postinho, geralmente para começar o pré-natal, eles fazem um examezinho do palitinho. E não quiseram fazer porque a moça do postinho falou que tinham poucos dias. Eu acho que eu tava com 5 dias de atraso. Ela falou que não era para fazer, porque era poucos dias, eu deveria esperar 10 dias. Esperei os 10 dias. E eu não comprei teste porque pra mim era só o remédio. Eu fui no postinho mesmo porque eu pensei assim, bom, é um testezinho gratuito, eu não vou gastar com teste, então fazer o quê? Eu vou. Mas como ela não quis fazer o testezinho, eu deixei pra lá. Começou 10, 11, 12 dias de atraso. Eu mandei mensagem pro meu marido, falando assim, então, compra um testezinho de gravidez, só pra tirar o descargo da minha, só pra descargo de consciência mesmo, só porque eu quero só tirar essa dúvida mesmo, só por precaução, mas na minha cabeça não ia dar nada, na minha cabeça era por conta do remédio. Mas eu pensei assim, não, mas compra um testezinho, porque eu sou uma pessoa que eu também gosto de atirar para todos os lados. O que der de alternativa pra mim, eu vou procurar. E meu marido comprou uns 3 testes, né?
E eu sou uma pessoa muito ansiosa. Todos os tipos de problema que der eu tenho. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. E eu cheguei do trabalho, era meia-noite, e o meu marido tava aqui em casa, de boa, né? Ele tinha comprado 3 testes. E eu pensei assim, bom, eu vou fazer eu vou utilizar um teste agora. Aí ele falou assim, olha, é melhor você usar de manhã, você testar de manhã, porque pode ser que o resultado não seja eficiente devido ao horário. Eu falei assim, se não tiver, eu já sei, vai dar alguma coisa, vai dar negativo e eu já vou ter certeza. E amanhã eu faço outro só por descargo de consciência. Então, dito e feito. E eu fiz o teste e tava lá 2 pontinhos. Gente, imagina o desespero que eu fiquei. Eu fiquei desesperada. Por quê? Depois de tanto tempo de espera, depois de tantos negativos, depois de tantos nãos, eu vi o positivo ali, eu fiquei desesperada, eu não tenho nem palavras pra expressar como que eu fiquei. E nisso, eu até me emociono quando eu lembro, eu contei pro meu marido, o meu marido ficou incrédulo. E ele tava de férias do trabalho. E eu lembro que eu acordei ele 6 horas da manhã pra gente fazer o teste de exame de sangue na farmácia. Porque tem algumas farmácias que fazem exame de sangue. Porque na minha cabeça ia demorar muito fazer pelo convênio. Ou mesmo no postinho. E eu ia fazer na farmácia. Só que na farmácia daqui, perto onde eu moro, não tinha esse exame. A maquininha de tirar o sangue, de fazer o teste, tava quebrada. E aí, o que gerou dúvidas em mim. Compramos mais 3 testes. Nessa mesma farmácia, compramos todos positivos. E eu falei assim, olha, eu tô grávida. Só que eu ainda não estava acreditando. Fiz o exame de sangue em outra farmácia, perto do escritório onde eu trabalhava. Positivo. A moça falou assim, filha, você tá super grávida. Eu ainda sem acreditar. Sim, eu ainda estava sem acreditar, porque pra mim era um sonho se realizando. E aí, então, eu agendei o pré-natal. Nesse mesmo dia que eu fui na farmácia, eu fui em postinho também, porque na minha cabeça eles iam fazer exame de sangue. Começaram já o pré-natal, que eu fiz o testezinho do palitinho, e eu comecei o pré-natal. E já agendaram a ultrassom, pra saber como que tava o desenvolvimento do bebê. Na minha cabeça, eu ia na ultrassom e não ia ver nada. Então, quando eu cheguei pra fazer a ultrassom, eu já tava de 3 meses. Eu cheguei pra fazer a ultrassom, eu não vi nada, porque na minha cabeça eu imaginei que eu ia ver, sei lá, uma bolinha, alguma coisa, e eu não tava vendo nada. Porque ele tava passando na minha barriga, o médico passando o aparelhozinho na minha barriga, e eu não tava vendo nada. Eu comecei a me desesperar, porque ele não tinha falado que ele ia ouvir o coração. Aí quando ele falou assim, olha, vamos ouvir o coraçãozinho. Só que demorou 3 segundos pra ele colocar, uns 3, 6 segundos, não sei, pra ele colocar na posição certinha de onde estaria o coraçãozinho. Esses 3 segundos pareciam uma eternidade pra mim, porque na minha cabeça eu não ia ouvir coraçãozinho nenhum. Na minha cabeça não ia ter um coraçãozinho ali batendo, não. Na minha cabeça eu tava doida. Na minha cabeça os 2 exames de sangue que eu fiz, na minha cabeça os 6 testes que eu fiz estavam enganados e não ia ter coraçãozinho batendo. Então o médico, esses 3 segundos começou a passar um flashback na minha cabeça. E aí o médico passou o equipamento na minha barriga da ultrassom e estava lá o coraçãozinho batendo. Quando eu ouvi o coraçãozinho batendo, sabe quando você tá ali em um ônibus e você tá sentado e o ônibus e você vê as árvores passando, ou quando, não sei, parece que a Terra parou? Foi ali aquele momento. E eu ouvi o coraçãozinho. E pra mim foi o momento mais lindo da minha vida.
Então, foi o momento da gente... A próxima luta é descobrir o sexo. A gente já sabia o sexo do bebê devido ao sonho do meu marido. Só que começaram a falar assim, não, é menina, menina, menina. E eu não queria menina como primeiro filho, porque eu sabia do sonho. E eu falei assim, não, esse é o nome, Deus já tinha dado até o nome. Como assim vai ser menina? Então, eu fui fazer a primeira morfológica, que foi aquela morfológica, aquele examezinho que eles geralmente pedem. Fui fazer a morfológica. Mas o equipamento do médico estava tão ruimzinho que eu não consegui ver nada. Aí ele falou assim, olha, não dá pra saber ainda o sexo. Mas, graças a Deus, estava tudo ok com o meu bebezinho. E eu fui fazer a segunda morfológica. Na segunda morfológica, eu já tava com 20 semanas. E eu descobri o sexo. Eu lembro que foi uma alegria. Porque só bateu com tudo que a gente já sabia. E aí eu vi o meu Samuelzinho. A gente fez as morfológicas. E tem até um vídeo das morfológicas dele aqui. Então, gente, era só mais pra contar mesmo meu testemunho sobre a minha gravidez. E, gente, só um detalhe. Se você viu até aqui, comenta jejum e oração. Só pra mim saber que você viu até aqui. Mas, olha, eu recomendo muito você fazer jejum, oração e dedicar o seu tempo pra Deus, não com interesse. Mas quando você está em um propósito com Deus, o seu corpo, as suas necessidades, a sua visão, ela tem que ser voltada para Deus. Tanto que, assim, hoje em dia, os celulares, hoje em dia, a internet, ela nos contamina de uma forma que a gente tem muita facilidade de se afastar dos caminhos do Senhor. Porque enquanto você está buscando ali, você pode acessar alguma rede social e aparecer, por exemplo, um conteúdo ilícito, aparecer um conteúdo que é desagradável aos olhos do Senhor, ou você assistir um vídeo e ter palavrões, isso ficar ali na sua cabeça e você automaticamente começar a falar também. Então, assim, se você entrar em jejum, uma coisa que eu recomendo é que você faça um jejum também de celular. O jejum, ele tem que ser de alimento, porque você tem que matar a sua carne. O jejum tem que ser de alimento. Mas se você conseguir ter um jejum também de celular, também de rede social, também de tempo de outras coisas, para você ter a sua total dedicação a Deus, é bem melhor. Porque, olha, gente, quando eu e meu marido casamos, a gente recebeu total ajuda de onde a gente congrega, da nossa igreja, no nosso casamento, em tudo, porque estávamos desempregados. E eu comecei a buscar o Senhor. E Deus deu trabalho para mim e para meu marido no mesmo dia, no mesmo mês. O meu marido ainda continua na empresa que eu busquei ao Senhor. Eu saí dessa empresa porque fechou o escritório, mas eu entrei em outra empresa que eu fazia praticamente a mesma coisa, mas uma era focada em redes, em banco de dados, e agora a que eu tava era focada em rede e segurança, mas eu fazia a mesma coisa. E até então eu tô desempregada, fiquei desempregada depois do nascimento de Samuel, mas foi por escolha, porque eu precisava ficar com meu filho, porque o horário da empresa que eu trabalhava não tinha como continuar, porque era a empresa ou meu filho. E não tem como você não priorizar um presente que foi dado pelo próprio Deus. Não tem como você não priorizar uma resposta de oração. Mas eu creio que, se for da vontade do Senhor, eu vou conseguir outra porta. E também, se eu não conseguir outra porta, Deus nunca desamparou. Tanto que o meu Samuelzinho, ele teve 3 chás de bebês. E eu lembro de todas as pessoas perguntando, vocês não vão fazer chá? E eu respondendo, a gente não tem condições. Ele teve 3 chás de bebê, nós não gastamos nada, nada mesmo. Pra dizer que ele tá com 5 meses, pra dizer que a gente gastou alguma coisa com roupas, com alguma coisa, foi a camiseta que ele usou no Natal
e que ele usou uma jardineira. E também e a roupinha que ele usou no Natal e no Ano Novo, que foram as 2 camisetinhas, mas tudo foi presente. Tudo foi a mão de Deus. Então, gente, só um conselho: confiem, esperem e tenho certeza que o amanhã ele pertence ao Senhor. E todos os planos do Senhor são bons. E só entreguem, tá bom? E bom, gente, é isso, tá? Se vocês estiverem até aqui e gostarem do conteúdo, se vocês tiverem mais algum conteúdo que queiram que eu traga, vocês podem comentar aqui embaixo. Mas é isso. Curtam, compartilhem. E... bom, tenham uma boa vida e busquem ao Senhor. Beijo, gente.